Olá, salve! O Brasil derrotou o Paraguai por 1-0 no estádio Arena do Corinthians e está classificado para a Copa do Mundo. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. O Brasil voltou a jogar bem, um futebol mais competitivo. Se não foi aquele futebol virtuoso, brilhante, mas foi um futebol bem melhor do que o que o Brasil vinha praticando até aqui, desde o final da última Copa do Mundo, a Copa do Catar. Nem com o Fernando Diniz, nem com o Dorival, o Brasil conseguiu fazer uma atuação pelo menos parecida com essa que fez agora com o Ancelotti. Parece que o técnico realmente transformou o ambiente dos jogadores. Aliás, ele fez questão de dizer isso, gostou muito do ambiente que os jogadores proporcionaram nesses 10 dias em que ele esteve no comando da seleção, treinando com eles e realizando 2 jogos. Na primeira partida, contra o Equador, o Ancelotti fez um esquema 4-3-3 com pontas abertos, estáticos, um centroavante estático, 3 volantes de marcação e não saiu disso. Segurou o resultado de 0-0 fora de casa contra o Equador, que estava e ainda está à frente do Brasil nas eliminatórias. Ele achou que foi um bom resultado. Para nós, brasileiros, empatar com o Equador nunca será um bom resultado. Mas, enfim, a história diz que também é preciso jogar em função de resultados quando se tem uma classificação em jogo. No jogo desta terça-feira em São Paulo contra a seleção do Paraguai, o técnico mudou. Aliás, ele tinha preparado o espírito da gente para isso. Vamos ter uma seleção que foi consistente na defesa, mais solidez, foi a expressão que ele usou, mais solidez no setor defensivo na primeira partida. Vamos tentar manter essa solidez e melhorar a produção do ataque. E foi o que aconteceu. A defesa se manteve sólida, ele manteve todos os jogadores, a linha de 4 zagueiros e os 2 volantes, Casimiro e Bruno Guimarães. Mas tirou Gerson, colocou o Rafinha como homem de ligação, terceiro homem, e 3 atacantes. Vinícius Júnior, que não jogou pela ponta esquerda, Martinelli, que ele tinha colocado no outro jogo pela ponta direita, dessa vez colocou na sua verdadeira posição. O mapa de calor do Martinelli jogando pelo Arsenal é todo preenchendo o lado esquerdo do time onde ele joga. Não dá para colocá-lo improvisado, digamos assim, na direita. E na esquerda ele rendeu muito bem, sobretudo no primeiro tempo, achei que ele cansou depois. E a outra boa notícia foi o Matheus Cunha de centroavante. Não foi o 9 fixo, como o Richarlison no primeiro jogo. Se movimentou o tempo inteiro, ele saía da área para a penetração do Vinícius Júnior. Vinícius teve uma chance que ele quase chegou na bola, cruzada da direita, e na segunda, uma jogada muito parecida, também cruzada pelo Matheus Cunha, Vinícius fez o gol. Essa foi a jogada principal do Brasil, mais bem orquestrada. O Rafinha caía pela direita sem ser um ponta, ele vinha mais por dentro às vezes, trocava com Vinícius ia na ponta esquerda, Martinelli vinha no meio, enfim, foi verdadeiramente um quarteto ofensivo. E assim é que é interessante de se ver, porque você confunde, atrapalha a marcação adversária. Jogadores estáticos são muito mais fáceis de serem marcados, como aconteceu contra o Equador. Agora, contra o Paraguai, não. Apesar da forte defesa da seleção paraguaia, com o Gustavo Gomes do Palmeiras, com o Alderete, que é um ótimo zagueiro, e o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, o ataque do Brasil deu muito trabalho, deu muito calor, criou várias oportunidades de gol. Ganhou de 1-0 só o Brasil, gol do Vinícius Júnior, mas podia ter sido 2 ou 3 sem nenhum favor. A seleção do Paraguai não fez um jogo ruim, mas foi muito mais defensiva, tentando segurar a maior habilidade dos jogadores do Brasil. Jogo muito físico, jogo de muita pegada, tentando não deixar o Brasil tocar a bola. Aliás, o Ancelotti disse isso depois na partida, é preciso ter um jogo, sim, muito físico. O Brasil precisa ser assim também, para não deixar o adversário respirar e jogar com muita vontade, com muita facilidade. O Brasil facilitou muito a marcação contra a seleção do Equador e com aquele 0-0 saiu no lucro. Mas dessa vez contra o Paraguai mereceu vencer até por um placar mais folgado. Acho que de balanço desses 2 jogos temos um novo zagueiro, o Alexandro Ribeiro, ou Alex Ribeiro, como ele quer ser chamado, se firmando, aparecendo para o futebol. Ainda vamos ter ali o
o Léo Ortiz, que pode merecer uma oportunidade de jogar. Vamos ter a volta, em algum momento, do Gabriel Magalhães, que joga no Arsenal da Inglaterra. Enfim, vamos ter jogadores para a posição, mas ganhamos um que não estava na nossa conta. Esse Alex, zagueiro que joga pelo lado esquerdo, que até hoje ninguém conseguiu decidir se ele é canhoto ou ele é destro. Mas ele diz que joga com as duas, embora seja preferencialmente destro. Ganhamos um bom lateral, Wanderson, ganhando confiança aos poucos. O Wesley nem teve oportunidade de jogar, porque ele tomou conta do lugar. Quando tirou o Wanderson no finalzinho, ele preferiu colocar o Danilo, porque é um jogador mais experiente, apenas para fechar aquele setor. Não era o caso de ter um lateral atacante, lateral ofensivo. E no meio de campo, Bruno Guimarães passou a ser um jogador também competitivo na marcação. Ele que antes parecia jogar apenas com a bola no pé para tentar criar jogadas de ataque, agora assimilou provavelmente a instrução, a orientação do Ancelotti. Ele precisa combater, ele precisa ser o homem de auxílio ao Casemiro nessa proteção à defesa. E aí a defesa fica sólida. 2 jogos sem levar gol, com os 4 homens da linha de zaga e os 2 volantes à sua frente. E aí libera os 4 atacantes que hoje foram Rafinha, Vinícius Júnior, Martinelli e Matheus Cunha. Depois as substituições, Richarlison entrou no lugar do Matheus, o Gerson entrou no lugar do Vinícius Júnior, o Vinícius pareceu cansado e o Gerson entrou, aliás, muito bem no meio de campo para segurar a bola, para dar mais controle de jogo ao meio campo do Brasil e segurar aquela vantagem de 1-0. Ainda existem 2 jogos que serão contra o Chile, provavelmente no Maracanã, até por vontade própria do Ancelotti, e contra a Bolívia, que será lá no Morro, lá em La Paz, a 4.000 metros de altitude, está jogando na cidade de El Alto, o Alto, a seleção da Bolívia, para complicar a vida dos seus adversários. E o Brasil vai ter que jogar lá. Ancelotti vai experimentar o que é essa loucura de jogar futebol sem oxigênio, a 4.000 metros de altitude. E aí ele vai poder fazer mudanças, alterações, experiências, testar novos jogadores. Ele diz que tem uma lista de 50 e convocou só 25, então tem a metade da lista ainda para ele experimentar. Não que ele vá trocar todo mundo, mantém uma base, mas faz algumas experiências visando as suas decisões que terá que tomar, visando a convocação final para a Copa do Mundo do ano que vem. Então, para você, aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!